Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 24, verso 49. Diz assim a palavra de Deus: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Feche seus olhos. Pai, toda honra, toda glória e todo louvor nós rendemos ao Senhor nesta manhã. Sentimos a Tua presença se manifestar em meio aos louvores. E Pai, estamos diante da Tua palavra. Nossos corações ardem para ouvir o direcionamento dos céus. Por isso entregamos este momento nas Tuas mãos, no santo nome de Jesus. Todos que creem digam amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, antes de entrar nos direcionamentos que Deus vai nos entregar nesta manhã, eu quero compartilhar um testemunho com os irmãos. No dia 16 de outubro do ano passado, de 2022, eu tive a alegria de lançar este livro aqui na nossa igreja sede, Leão de Judá, entenda porque o Messias descende do quarto filho de Jacó. E de lá para cá, já são passados 8 meses, já são mais de 700 cópias que tiveram saídas. E muitos feedbacks positivos de Deus falando com as pessoas através deste livro. Então, eu quero dar esse testemunho e tributo ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amados, só Deus faz isso. Já tem o livro Leão de Judá na Inglaterra, já tem o livro Leão de Judá na Argentina, já tem o livro Leão de Judá espalhado por diversos estados do nosso país. Então, isso só nos ensina que Deus, Ele nos chama e cabe a nós obedecermos o chamado. E é Ele que sabe aonde Ele vai levar este chamado. Este livro fala muito sobre os improváveis. Judá, o quarto filho de Jacó. Hoje éramos para dizer Jesus, o leão da tribo de Rúben. Rúben era o primogênito, mas foi no quarto que Deus revelou a sua promessa, chamando o Messias. Então, isso mostra que Deus, Ele chama os que não são para confundir os que são. E no final, nós vamos estar com o estande, se os irmãos assim quiserem, tem a oportunidade de adquirir. Pois bem, queridos, quando nós abrimos as nossas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, o doutor, o médico amado, doutor Lucas, ele nos escreve sobre Jesus ressurreto. Jesus já havia passado pelas mãos de Anás, de Caifás, de Pilatos, de Herodes, e agora, ressuscitado ao terceiro dia, ele se apresenta aos seus discípulos. E Jesus traz um direcionamento aos discípulos. Nós lemos o versículo que Jesus começa dizendo: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Então, queridos, Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado, Ele aparece a quem? A quem que eu acabei de dizer? Aos, mais forte, aos, Jesus aparece aos seus discípulos. E as primeiras palavras do Senhor aos discípulos é: eis que sobre vós envio a promessa. Aqui nós já começamos a aprender com a palavra de Deus, irmãos, que para ter promessa do céu, para ter promessa da parte de Deus, o único requisito é ser discípulo de Jesus. Só quem é discípulo de Jesus tem promessa da parte de Deus. Talvez eu esteja começando a ministrar para pessoas que pensam em seus corações: eu não tenho nenhuma promessa,
Porque nunca em nenhuma reunião, em nenhuma oportunidade, um pastor, um profeta, alguém apontou o dedo para mim, alguém falou para mim me colocar de pé, falou as palavras de Deus, então eu não tenho promessa. Ei, eu estou aqui para te dizer, se um dia você levantou a sua mão e recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você faz parte da promessa de Deus. Deus tem promessa na sua vida. Aleluia. Jesus diz então: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. E esse de meu Pai me chamou a atenção. Porque Jesus poderia, irmãos, falar: eu envio sobre vocês, discípulos, a promessa do meu Pai. Cairia bem na frase, não cairia? Mas Jesus falou: eu envio a promessa de meu Pai. E daí veio na minha mente, pastor Marcelo, talvez seja a tradução que nós mais usamos, João Ferreira de Almeida. Aí eu peguei uma Bíblia do original do hebraico e fui consultar. E lá está da mesma forma: envio a promessa de meu Pai. E eu falei: Espírito Santo, por quê? E o Espírito Santo falou ao meu coração: porque quando Jesus falou: eu envio a promessa de meu Pai, ele estava exaltando a primeira pessoa da Trindade. Jesus estava dando glórias ao Pai, mas ele estava falando para os discípulos: ei, a promessa é do Pai sim, mas a promessa também é do Filho, a promessa também é do Espírito Santo, a promessa é do único Deus verdadeiro, que neste momento eu envio sobre vós. Nós temos parte na promessa da Trindade, do único Deus verdadeiro. Mas e daí, meus irmãos, qual que é a promessa? A promessa que Jesus estava se referindo está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Profeta Joel, capítulo 2, 28 e 29. Olha só. O profeta está falando 800 anos antes de Cristo. E ele diz assim, pelo Espírito do Senhor: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito. A promessa é do derramamento do Espírito Santo, da efusão do Espírito. Pode ir lá em Joel, vai ver o título lá: a efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito. Glória a Deus. Então veja, queridos, Jesus está falando do derramar do Espírito Santo. E o profeta Joel, 800 anos antes de Cristo, quando ele fez esta profecia, notem que no texto, ali o profeta fala: filhos profetizarão, velhos terão sonhos, jovens terão visões. Aí mais abaixo no versículo 29, e sobre os servos e sobre as servas naquele dia eu derramarei do meu Espírito. Queridos, prestem atenção na palavra do Senhor. Aqui nós vemos o profeta falando: ei, vou derramar do Espírito. Deus falando: vou derramar do Espírito sobre jovens e sobre velhos. Quer dizer, não tem divisão de idade. Pode ser jovem, pode ser mais experiente. Vou derramar do meu Espírito, não vai haver divisão de classes. Porque pode ser rico, pode ser classe média ou pode ser
pobre. Vou derramar do meu espírito sobre servos e sobre servas. Não tem nacionalidade, pode ser negro, branco, caboclo, índio, não há. Se crê na palavra de Deus, se aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, se trilhar o caminho da fé, eu vou derramar do meu espírito. E quando Deus derrama do seu espírito, aí acontece o que nós estamos vendo, a esfera dos milagres, a esfera do sobrenatural. Quantos nesta manhã querem ser cheios do Espírito Santo? Comece a adorar ao Senhor, porque o Espírito está no nosso meio, e Ele está aqui para te encher, para te renovar, para que você seja instrumento de Deus nesta terra. Note que o que Jesus estava dizendo para eles é que o único requisito, irmãos, é ser discípulo. É só ser discípulos. O evangelho é simples, é só aceitar a Jesus. É só tê-lo como único e suficiente Salvador. É só crer em suas palavras, só isso, e já faz parte da promessa de Deus. E quando nós temos Jesus, Ele falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe esses dias difíceis que você está passando? Jesus está contigo, meu irmão. No tempo da bonança, Jesus está contigo. No seu lar e na sua família, Jesus está contigo. É promessa dele e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Derramarei do meu espírito, basta apenas crer. E daí nós vamos para a parte B do versículo. Jesus falando: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Jesus está falando para eles: eu vou derramar sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão receber a promessa. Só que este momento é o momento de ficar, de permanecer, de aguardar. Isso nos fala sobre processos. Deus, Ele sempre nos colocará nos processos da vida. E o nosso pastor ensina aqui neste altar que quem não respeita o processo não alcança o sucesso. Tem hora que as lutas, as dificuldades, e talvez os irmãos que estão em suas casas, estão nos ouvindo, talvez as lutas, as dificuldades, estão querendo te tirar do processo. Tem pensado em parar, em desistir. Nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Talvez o seu desejo de paz, de tranquilidade, talvez na sua mente fale: é mais fácil desistir, é mais fácil parar, é mais fácil deixar para lá, porque eu tenho participado de 21 dias, tenho participado de 40 dias, 120 dias, parece que nada está acontecendo. Ei, está na escola de Deus, está no processo dos céus. Não pare, permaneça. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo que nós participamos e enxergamos, o mundo físico. E no mundo espiritual nós temos os dois lados nos assistindo. Sabe quando nós vemos nos desenhos animados, nós vemos de um lado o anjinho e do outro lado o demoninho, o capetinha? No mundo espiritual é a mesma coisa, tanto os céus está ali torcendo por nós. Continua, não para não desista, você vai chegar, vai alcançar, a bênção de Deus já está liberada sobre sua vida. Do outro lado está o inferno. Opa, desista, pare, não prossiga, eu quero entrar na sua vida, eu quero achar uma brecha. Então nós somos assistidos pelos dois lados. Então não é hora de parar. Não é hora de parar. Estamos fazendo uma grande obra e nós não vamos desistir, porque o Senhor, qual é a palavra desse ano?
O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. Quando o salmista coloca o Senhor como pastor, ele está falando assim: primeiramente eu te exalto como o Senhor da minha vida. Senhor quem é? É aquele que manda, é o discípulo, o aluno. Quando nós colocamos ele como Senhor, nós recebemos o benefício do pastor. E o pastor, ele cuida das suas ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Vós sereis, João 8:31, vós sereis verdadeiramente meus discípulos, se ouvirdes e cumprirdes as minhas palavras. Então Jesus aqui está falando para ele: ei, é a hora de vocês respeitarem o processo. Ficai na cidade de Jerusalém. Em 2017 eu participei de uma caravana bíblica e estive na cidade de Jerusalém visitando Israel. E, amados, a cidade de Jerusalém, ela é extraordinária. A esfera de adoração naquele local é incrível. É a cidade estimada tanto pelos cristãos, como pelos judeus e pelos muçulmanos. Então nós andamos nas ruas, e nós vemos pessoas adorando a Deus, pessoas dançando no Senhor. Nós vamos no Muro das Lamentações, e ali sem palavras. Ali as sinagogas, todos ali exaltam ao Deus de Israel, ao Deus de Jerusalém. E Jesus, aos discípulos, estavam falando para eles da cidade literal: ei, vocês agora têm que ficar em Jerusalém. Escolham um local e fiquem juntos. Mas a nós, amados, nesta manhã, Deus está falando: ficar em Jerusalém é permanecer no processo. Ficar em Jerusalém é permanecer na adoração. Ficar em Jerusalém é permanecer na poderosa palavra de Deus. Ficar em Jerusalém é ser duro quando o pecado bater a minha porta e falar: não, esse pecado vai desagradar o meu Deus, eu não vou sair da rota não, eu não vou deixar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Ei, é hora de permanecer em Jerusalém. Não saia de Jerusalém por nada na sua vida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se vai aplaudir, aplauda forte. Aí Jesus diz: até que do alto. Nós vamos analisar parte por parte desse versículo. Até que do alto. E aí Jesus está nos ensinando, meus irmãos, que é a comunhão que eu tenho vertical, que vai demonstrar as bênçãos do Senhor na minha vida na horizontal. É aqui, os nossos olhos olhando para o alto. Jesus, quando foi preso, ele estava perante Pilatos, e Pilatos interrogando, falando muitas coisas, e Pilatos estava ali, interrogando Jesus, e Jesus quieto na dele. Aí Pilatos veio e falou: não vai falar nada? Não vai me responder? Não sabe quem que eu sou, governador romano? Não sabe que eu tenho o poder de te matar e tenho o poder de te soltar? Jesus olha para Pilatos e fala: nenhum poder teria sobre mim, se do alto não te fosse dado. Meus irmãos, é do alto que Deus emana a bênção, é do alto que Ele abre as janelas dos céus, é do alto que Deus derrama a unção, é do alto que vem o nosso socorro, o nosso alto refúgio. Tanto é que o salmista, ele olha e fala: a minha frente está difícil, atrás não posso voltar.
altar, dos lados eu estou cercado. O que eu vou fazer? Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do alto, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Preste bem atenção agora. Essa manhã é manhã de você sair daqui e parar de andar cabisbaixo, independente da situação na sua vida. O milagre já está acontecendo, o reboliço no mundo espiritual já está acontecendo. Capítulo 15 de Gênesis, quando nós vemos Deus chamando Abraão, Deus fala para Abraão: Abraão, olhe para as estrelas dos céus e as conte. E talvez Abraão até tentou literalmente contar 1, 2, 10, 100, 200, 500, 1000. Mas chegou um momento que Abraão falou: Senhor, perdi a conta. Não consigo mais contar estrelas. Agora, analisando isso, meus amados, será que Deus queria que Abraão ficasse contando estrelas? Vou ficar aqui, a noite toda contando estrelinha. Olha aquela que mais bonita, olha aquela outra mais brilhante. Não. O que Deus estava dizendo a Abraão, está falando a nós nesta manhã, é que quem tem promessa dele não anda com a cabeça para baixo, não anda cabisbaixo. Quem tem promessa anda olhando para o alto, anda glorificando e exaltando o nome daquele que está no alto céus. Então pare de andar cabisbaixos. A partir de hoje, comece a olhar para o alto, que é de lá que vem a tua bênção. Até que do alto sejais revestidos. Jesus não está dizendo até que do alto sejais vestidos. Não, sejais revestidos. É muito mais que vestir. É estar super protegido. É estar super agasalhado. É estar com as armaduras dos céus. Leiam lá, Efésios capítulo 6, lá está falando das armaduras de Deus. Capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, calçados do evangelho da paz. Quer dizer, é estar armados até os dentes com as armaduras da fé que o Espírito já liberou para as nossas vidas. Até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Mas e daí? Isso daí é fácil? É fácil ser revestido de poder? Há necessidade do sacrifício. Há necessidade de se pegar firme no propósito. Quantos gostam de dormir aqui? Nem todos gostam de dormir. Eu já levanto as 2 mãos, meus irmãos. Gosto de dormir, embora pela minha rotina atualmente eu durmo pouco. Mas gosto muito. Principalmente domingo à tarde. E aqui eu vou deixar até um ensino da minha mãe. Minha mãe, que vai fazer 3 anos que está com o Senhor. Ela me falava desde pequeno 3 coisas. Maridos e futuro maridos aí, quem está namorando vai casar, preste atenção no ensino da irmã Teresa. A irmã Teresa dizia que o trabalhador tem que ter 3 coisas excelentes em casa. Primeiro, todo trabalhador tem que ter um bom sofá. Então, se o sofá não está tão bom lá, marido, libera a verba, vai lá, tira lá em 10, 12, 20 vezes, tira um bom sofá. Por quê? Para chegar em casa, tirar o sapatão e descansar no sofá. Todo trabalhador tem que ter um ótimo chuveiro. Esses dias até falei para a Bruna, né? Eu ia ministrar a palavra na Assembleia de Deus, eu fui tomar banho domingo à tarde, e a hora que eu desliguei o chuveiro eu não estava nem me enxergando. Eu falei: Bruna, estou no Santo dos Santos. Porque era só fumaça, meus irmãos. Todo trabalhador é digno de um ótimo chuveiro para tomar um banho, aquele banho que relaxa. E todo trabalhador tem que ter uma ótima cama.
Porque Davi disse: Senhor, em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor é quem me dá a paz. A paz de Deus vai sobre a sua vida, meu irmão. A paz que excede todo entendimento vai sobre a sua casa. Então, invista numa ótima cama. Dormir é bom, não é? Mas daí, Jesus em Provérbios capítulo 8, versículo 17 nos fala: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, ai doeu, me acharão. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Faça um propósito, eu te desafio nesta manhã, faça um propósito de buscar a Deus, às 3 da manhã, e para mostrar a sua fé agora nesse tempo de frio, coloca para despertar 3 da manhã e começa o primeiro dia, é uma luta, uma dificuldade, um sono, você ora meio sem orar ali, 5 minutinhos, vlu para a cama. Segundo, terceiro, meus irmãos, chega o momento que a esfera do sobrenatural nos visita de madrugada. Quando você vê, você já está meia hora, 40 minutos, fala: opa, deixa eu dormir mais um pouquinho que eu tenho que levantar daqui a pouco. Ah, meus irmãos, mas o poder do alto, ele alcança quem busca de madrugada, e os irmãos vão ver a diferença. Chega no trabalho de manhã, as coisas começam a fluir, as decisões sábias começam a vir na sua cabeça, a sua mão começa a prosperar. De repente há uma situação em casa e Deus dá o direcionamento. Está buscando a cura, Deus libera a cura do alto céus, mas é necessário, meus irmãos, se sacrificar o nosso eu, o nosso ego, a nossa carne, e buscar com intensidade a presença do Senhor. Quantos recebem esta palavra? Glorifiquem e exaltem e aplaudam bem forte ao Senhor. Aleluia. O diabo, ele quer limitar a nossa oração, porque ele sabe que a nossa oração vai limitá-lo. E sobre essa questão da madrugada, até esses dias, nós tivemos ali, na última quinta-feira, eu e a Bruna completamos 10 anos de casados. 10 anos que ela me aguenta, irmãos. E no final de semana passado, nós descemos para o litoral. E daí nós pegamos uma pousada a poucos metros da praia. Nós ficamos o dia todo ali, à noite nós saímos, depois nós voltamos, fomos deitar. E 4 horas da manhã, porque eu tenho esse costume de levantar, eu levanto muito cedo, levanto para orar e depois levanto para ir trabalhar. E eu levantei, eu lembro que foi 4 horas da manhã, eu despertei, e a hora que eu despertei, eu olhei pela sacada do quarto e vi o marzão, aquela coisa linda, né? Dali a gente já escutava o barulho das águas, do mar, tal, e já veio na mente: vai para a praia, 4 horas da manhã, meus irmãos. E o violão estava no carro. Aí eu falei para a Bruna, ela: o quê? Eu vou para a praia. Irmãos, nem escutou o que eu falei. Vai com Deus. Ela babando, Ana Beatriz babando do lado. Eu peguei o violão e fui para a praia. E a hora que eu cheguei ali, meus irmãos, comecei a louvar ao Senhor. Comecei a adorar a Deus. Comecei a olhar para os céus e ver as estrelas e glorificar. Falar: Senhor, como o Senhor é bom, como a sua criação demonstra o seu poder. E comecei a exaltar o Senhor sozinho. Se alguém estava me observando, eu não sei, porque estava um silêncio, não via ninguém, mas eu estava ali adorando a Deus. Queridos, quando de repente eu fui visitado pelo Espírito do Senhor, já comecei ali num reteté santo, marchar na areia do mar, falar em línguas estranhas. Deus me visitou, Deus me renovou, e foi uma glória. Por quê? Porque Deus, Ele tem prazer em nos renovar, em nos encher do seu poder, da sua glória. Ah, meus irmãos, as guerras, as batalhas que nós travamos no secreto demonstram as vitórias que nós teremos na guerra
pública. Comece a partir de hoje a fechar a porta do seu quarto. O quarto não é o ambiente da casa, não. O quarto é o seu secreto com Deus. E comece a buscar com força, com veemência, a presença de Deus. Comece a buscar, a cantar, a louvar, a consagrar a jejuns, a viver nos propósitos da fé. E os irmãos vão ver a mão poderosa de Deus transformando a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós estamos, meus irmãos, em 40 dias de milagres, e o milagre do Senhor já está liberado no nosso meio. Então levanta a sua mão agora. Levanta a sua mão e começa a receber. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre esta igreja. Eu profetizo os milagres de Deus. Eu profetizo a transformação. Em nome de Jesus, o mar que está à frente está sendo aberto agora. Em nome de Jesus, o vale de ossos secos está sendo restaurado. As muralhas estão por terra. Em nome de Jesus, receba a saúde de Deus agora. Em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés, sobre juntas, medulas, ossos, nervos, carne, receba agora cura de Deus, cura na mente, cura na alma, em nome de Jesus. Portas de emprego abertas agora, em nome de Jesus. Restauração no casamento, em nome de Jesus. Recebam a promessa de Deus e sejam cheios do Espírito Santo da promessa. Aleluia. Lucas capítulo 24 e Atos dos Apóstolos capítulo 1 são a mesma passagem. Ambos escritos pelo médico doutor Lucas. E quando nós olhamos lá em Atos, porque Paulo, ele fala em uma das suas cartas que em certa oportunidade Jesus apareceu para mais de 500 irmãos, pastora Áurea. Então talvez, por que não? Pode ter sido nesta oportunidade. E Jesus, ao dizer isso, começou a ser elevado aos céus. Atos capítulo 1. É a mesma passagem. E quando Jesus foi recebido, uma nuvem encobriu Jesus. A Bíblia fala que os discípulos ficaram todos ali atônitos, olhando Jesus subir assim, ali agraciados por aquela visão. Ali apareceu do lado deles um anjo e fala: varões galileus, por que estáis assim olhando para os céus? Este mesmo Jesus que viste ir, um dia também vai voltar. E ali, eles então se congregaram. Só que passou o primeiro dia e nada aconteceu. E algumas pessoas falaram: mas eu tenho o meu trabalho, mas eu tenho os meus afazeres, e foi embora. Passou o segundo dia, o terceiro dia e nada aconteceu. Quinto, sexto, e as pessoas foram desistindo. Sétimo, oitavo, meus irmãos, teve pessoas que desistiram no 9º dia. Deus, Ele não poderia, Jesus chegar nos céus. Imagine, Jesus chegou nos céus. Salmos capítulo 24 narram bem essa passagem, esse momento em que Jesus chegou na glória. Jesus é recebido com honras. Jesus poderia abraçar o Pai, abraçar o Filho, e o Espírito Santo falar: agora chegou minha vez, agora eu vou descer. E já descer imediatamente. Mas é um Deus nos ensinando a respeitar os processos. 9º dia e as pessoas foram desistindo. Mas em Atos capítulo 2, nós vemos que 120 almas tomaram posse da palavra de Jesus. Sabe? Pessoas agarradas. Deus ama pessoas agarradas.
Pessoas que pegam num propósito e falam, não largo por nada. Pode acontecer o que acontecer, pode vir o vendaval, pode vir a luta, eu não largo o meu propósito. 120 almas continuaram ali, firmes, na oração, no jejum, no louvor, dizendo umas às outras, ei, ele falou para ficarmos aqui, que nós vamos ser revestidos de poder. Nós não vamos sair enquanto o poder não chegar. Resultado. 10º dia. O Espírito Santo falou, agora é a minha vez. O céu se rasgou, meus irmãos. E o Espírito Santo desceu como um vento veemente e impetuoso naquele cenáculo. Quando o Espírito Santo chegou ali, trazendo brasas vivas tiradas do altar de Deus, encontrou 120 almas que não desistiram e que creram na promessa. E essas 120 almas permaneceu firme e foram todos cheios e cheias do Espírito Santo. Esta palavra de Joel, capítulo 2, se cumpriu no dia de Pentecostes. E é por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui. A igreja se coloque de pé. Através daqueles 120 que não desistiram, toda a nação de Israel foram cheios da palavra de Jesus. As nações foram alcançadas, as gerações se passaram, e hoje nós estamos aqui, já com esta promessa cumprida, porque o Espírito Santo já habita em nós. Ei! Você é templo do Espírito Santo. Só que não basta só ser templo do Espírito Santo. Nós podemos ter a plenitude do Espírito Santo. Nós podemos ter o poder do Espírito Santo. Nós podemos ter intimidade com o Espírito Santo. E é essa intimidade que Ele quer nos entregar nesta manhã. Chegou a hora de ser revestidos do poder. E os irmãos vão ver que revestidos do poder, nós vamos viver a esfera do sobrenatural. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, Pai da glória, Deus bendito, nós tomamos posse nesta manhã, meu Pai, das Tuas palavras. O Senhor, ó Deus, nos ensinou que nós precisamos continuar como discípulos. O Senhor nos ensinou que nós temos que respeitar os processos. E desta maneira, Pai, o Senhor tem prazer de nos encher, de nos revestir, de nos direcionar, de fazer milagres e operar maravilhas em nossas vidas. Por isso, meu Pai, nós estamos diante de uma igreja que nesta manhã crê, Senhor, e nós te pedimos, ó Pai, derrama, meu Deus, o Teu Espírito nesta manhã. Espírito Santo, comece agora a visitar corações. Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. São labaredas de fogo de Deus agora sobre a sua vida, labaredas de fogo dos céus.
Sinta o seu coração ardendo agora na presença de Deus. É labaredas dos céus que te visita neste momento. Quem fala em línguas estranhas, comece a falar em línguas estranhas agora. Ramanará, sorecanda, lamarará, serecai. Baixinho agora, segura baixinho o louvor. Uramanará, sorecanda, lamará, sorecai. Ulimanará, sedecanda, lama, sol, decanda, las. Urimá, sorecanda, lama, sorecai. O fogo do Espírito Santo te visita neste momento. Por isso agora, recebam agora o Espírito Santo, as evidências de poder sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Sinta agora o seu coração arder. Comece a falar em línguas estranhas. Sejam revestidos do Espírito Santo de Deus. É poder, é graça, é unção, é ousadia do alto sobre a sua vida agora. Cadeias estão sendo abertas, grilhões estão sendo despedaçados. É o poder do alto que invade este lugar. É o poder do alto que invade a sua vida. Sejam cheios. Os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos filhos terão visões, os servos e as servas serão cheios do Espírito Santo. Ramanará, serecai, rimanacou, ramassou, limatene. Sejam cheios, ramano, rimanagaçou. É o poder de Deus se manifestando neste lugar. Recebam, sejam cheios, ramaná, serecandalai, rimaná. Recebam, em nome de Jesus. Se manifestando, é o poder do alto, é o sobrenatural, é a esfera do céu. Ramará, vem como labaredas de fogo. Recebam. Ei, não esqueça de testemunhar. Milagres foram liberados nessa manhã. Não se esqueça de testemunhar. Toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Pode voltar para casa. Ei, a esfera lá estava pesada. Pode voltar, o Espírito Santo já agiu lá. A esfera lá está a esfera dos céus. Ei, porta de emprego já foi liberada. Ei, o casamento sendo restaurado. Ei, saúde sobre o seu físico e saúde sobre a sua mente. Ei, os seus filhos irão bem na escola, na faculdade, vão chegar em grandes cargos. São flechas nas mãos do valente. Ei, se prepare para dormir à noite e ter visões de Deus. Ei, se prepare, porque nós estamos vivendo a esfera do sobrenatural. Levanta a sua mão direita aos céus e diga bem forte comigo: glória ao Pai. Dá para melhorarmos. Glória ao Pai, glória ao Filho
e glória ao Espírito Santo. Dê a sua melhor salva de palmas, glorificando ao Senhor. Quem foi abençoado aí, dá um glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo pastor Rafael. Senhor Deus, eterno e santo, nós bem sabemos, ó Pai, o quão é difícil, Senhor, falar da Tua palavra. Mas agora nós, Pai, nós pedimos, Senhor, entra na vida dele, ó Pai. Vai abençoando a casa dele a cada dia mais e mais. Vai dando, meu Pai, palavras do céu, para que nós sejamos, meu Deus, abençoados através da vida dele. É o que nós lhe pedimos desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.